Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 até o versículo de número 5. E vamos ler de maneira alternada essa passagem. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém. Deus abençoe a leitura e a meditação da sua palavra. Irmãos, a carta de Paulo a Timóteo, como o próprio nome diz, não é uma carta dirigida a uma igreja. Essa carta é conhecida como uma das cartas pastorais. Então, diferente da carta de 1 Coríntios, 2 Coríntios, essa carta é dirigida a um pastor. Por isso o nome, Cartas Pastorais. Paulo está aqui passando orientação ao pastor da igreja de Éfeso, que no caso aqui era o seu filho na fé. Paulo considerava Timóteo assim, E essa carta contém aqui orientações para que Timóteo se anime no seu pastorado. Por quê? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha alguns problemas, Não era uma igreja tão problemática quanto a igreja de Corinto, que Paulo, ao escrever para a igreja de Corinto, vai chamar a igreja de Corinto, no capítulo número 3, de igreja não espiritual e sim carnal, mas a igreja de Éfeso tinha alguns problemas. Na igreja de Éfeso existiam pessoas que não aceitavam o ministério pastoral de Timóteo. Por isso que Paulo vai dizer, no capítulo 4, versículo de número 12, ninguém despreze a tua mocidade, antes torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Existiam pessoas na igreja de Éfeso que pregavam falsa doutrina, atrapalhando o doutrinador da igreja, que era Timóteo. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo de número 4, esse capítulo mesmo que nós estamos vendo, a partir do versículo de número 6, Timóteo vai dar ali uma lista, Paulo vai dar ali uma lista para que Timóteo não se desapegue de maneira nenhuma da palavra de Deus, Esse capítulo 4, versículo 6 a 16, é um capítulo muito importante porque ali a gente só vê a palavra, Paulo vai começar dizendo a Timóteo, exponha essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado pela palavra da fé e da boa doutrina, a qual tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa confiança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. No versículo 11 ele diz, ordena e ensina essas coisas. No versículo 12 ele vai dizer, ninguém despreze a tua mocidade, antes torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. No versículo 13 ele vai dizer, até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. No versículo 14 ele vai dizer, não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido, mediante profecia,
pela imposição das mãos do presbitério. No versículo 15 ele vai dizer para Timóteo, medita nessas coisas, e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E no versículo 16 ele vai dizer, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Então, todos esses versículos aí, de 6 a 16, são orientações para que Timóteo esteja apegado à palavra de Deus. Porque um pastor que não tem apego à palavra de Deus, permite que na igreja entre qualquer coisa. E na igreja de Éfeso, estava entrando um monte de falsos profetas e contaminando a igreja e levando irmãos da igreja a tomarem a pior decisão. E qual é a pior decisão que um cristão pode tomar? Apostatar da fé. Abandonar o caminho do Senhor. Se encantar com o mundo, que é um mundo da mentira, e menosprezar a verdade de Deus. O texto que nós lemos nos fala exatamente sobre isso. O texto que nós lemos, ele tem um tom, irmãos, profético. Paulo está aqui usando de um tom profético para falar com Timóteo. Ele já passou orientações como administrar a igreja, e agora nessa perícope, que vai do versículo de número 1 até o versículo de número 5, ele usa um tom mais profético. Porque ele começa o versículo 1 dizendo assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Que últimos tempos são esses? Nós estamos vivendo os últimos tempos desde a ressurreição de Cristo. Desde o nascimento e ressurreição de Cristo, nós estamos nos últimos tempos. E de lá para cá, a coisa só piorou. De lá para cá, nós temos vivido um momento de grande apostasia. Muita gente abandonando a fé, porque estão se esquecendo da palavra e do testemunho que a Bíblia nos orienta, os quais nós devemos seguir. Então, querido, eu queria meditar com você, de maneira breve, sobre esse tema, sobre apostasia. O que é apostasia? Apostasia é abandono da fé. E a preocupação de Paulo aqui, com os irmãos de Éfeso, é exatamente essa. É que eles, dando ouvido aos falsos ensinos, menosprezando também o pastorado de Timóteo, venham a sair dos caminhos do Senhor e abraçarem, como Emineu e Alexandre fizeram, o mundo. Mas, irmãos, o que leva um cristão à apostasia? O que leva um cristão a abandonar a fé em Cristo? Paulo ele vai dar aqui alguns motivos pelos quais os cristãos abandonam a sua fé e abraçam doutrinas estranhas. Então eu queria meditar com os irmãos nesses breves minutos sobre o que leva um cristão à apostasia. O apóstolo Paulo aqui dá os motivos claros, né? E o primeiro motivo aparece aí no versículo de número 1. Ele diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O que leva uma pessoa à apostasia, irmãos? O que leva a pessoa a abandonar a fé? É voltar a ser influenciado pelos espíritos que nós tínhamos como influência antes de conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios, vai dizer assim, que nós, todos nós, antes de Cristo, andávamos segundo o curso desse mundo, sob a influência dos espíritos, das potestades do ar, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo está dizendo aqui que muita gente abandona a fé por se encantar com os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios.
Às vezes, você pode estar pensando assim, olha, isso aqui não acontece comigo não. Talvez não, mas tem acontecido com muitos crentes. Muitos crentes têm adotado e têm acolhido no seu coração doutrinas que vêm de espíritos enganadores, doutrinas literalmente de demônios. Quando o cristão diz assim, olha, o aborto é algo normal, já que todo mundo faz, o que tem a gente fazer? O que é isso? São doutrinas de espíritos enganadores, são doutrinas de demônio. A doutrina de demônio não acontece somente no ambiente religioso, não. Não é apenas uma guerra entre cristãos e outras religiões. Guerra no sentido de guerra das ideias, né? As doutrinas de demônios estão no mundo. E por incrível que pareça, muitos cristãos nunca se desviaram da igreja, mas estão se apostatando da fé, por quê? Porque estão largando os princípios de Deus para acolher esses apelos mundanos aí. Existem cristãos, irmãos, que são a favor das drogas. Existem cristãos que estão no 8º casamento. Então, irmãos, o que é isso? São doutrinas de demônios. E que muitas vezes têm encantado aos cristãos. E a palavra de Deus diz que isso leva a pessoa a perder a fé. Perder os princípios é perder a fé. Se encantar com aquilo que faz o Espírito Santo de Deus se entristecer é apostasia. E aqui, Paulo está dirigindo essa palavra a Timóteo, porque isso estava acontecendo dentro da igreja de Éfeso. E isso não pode acontecer dentro das nossas igrejas. Então, cuidado, porque os espíritos que nos influenciavam quando nós não estávamos aliançados com Deus, eles continuam trabalhando. Eles continuam aliciando a cada um de nós, para que a nossa mente não seja mais dominada por Cristo. Volte a ser dominada por eles. Então, a palavra de Deus aqui, irmãos, que esse é o primeiro motivo pelo qual muitas pessoas se afastam da fé. É a obediência a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As doutrinas de demônios têm sido o encanto de muitos crentes. Então, muitos se apostatarão da fé no nosso tempo por causa disso, por darem ouvidos a doutrinas de espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Mas Paulo vai continuar dizendo uma segunda coisa que pode levar o crente à apostasia. E apostasia praticada dentro do próprio arraial, né? E isso aí aparece no versículo 2 e 3. Paulo vai dizer assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Outra coisa que leva o crente à apostasia é seguir as ordens dos hipócritas. Paulo, no versículo de número 2, diz que pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência, e o versículo 13 vai dizer que esses homens hipócritas ditam regras, proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. O que Paulo está falando? Que uma das coisas que pode nos levar à apostasia é a obediência a gente hipócrita. O que é uma pessoa hipócrita? O que é o hipócrita? O hipócrita é o artista. É aquele que se passa por uma coisa que ele de fato não é. Hoje nós estamos vivendo nesse tempo. Hoje os hipócritas estão no comando. Os hipócritas dizem o que você deve falar, como você deve falar, o jeito que você deve falar,
E se você falar alguma coisa que não está na cartilha deles, o que acontece? Você é tido como quadrado, retrógrado, antissocial, intolerante e outras coisitas demais, né? Então, tem muita gente se apostatando da fé, irmãos, porque ao invés de dar ouvidos e obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ordena, se encanta com o discurso e com as ordens dos hipócritas. Irmãos, nós estamos vivendo nesse mundo. No mundo onde os hipócritas têm ditado as regras. São eles que mandam. E ai de nós, se nós resolvermos ficarmos apenas com as regras de Deus. O nosso destino será o mesmo destino, quem sabe, lá de Antipas, né? Lá, lembra de Apocalipse, da igreja de Pérgamo? Antipas? Como é que Antipas morreu? Por não se dobrar, por não adorar o imperador. Segundo a tradição, como é que ele morreu? Ele morreu assado num touro de bronze, dentro do touro de bronze. Nós estamos vendo nesse tempo, né? Onde quem não cede à mentira é assado aí por essa sociedade. É tido como alguém antissocial. Por quê? Porque o mundo tem sido dominado pelos hipócritas. E tem muita gente abandonando a fé por dar ouvido aos hipócritas. Houve um tempo, irmãos, que a faculdade era um lugar onde você ia para aprender, né? Português, matemática, filosofia, não é isso? Hoje as faculdades se tornaram um antro de quê? De ideologias, né? E você, como cristão, precisa ter a mente de Cristo para entrar num lugar desse. Porque senão você acaba dando razão ao seu professor, que é muito inteligente, que tem uma lábia muito interessante, que te encanta com um monte de história, e você olha para a palavra de Deus e diz assim, rapaz, acho que isso aí que está dizendo é verdade, né? Esse negócio de ser cristão, a Bíblia não é tão perfeita assim, não. Nós estamos vivendo no tempo dominado pelos hipócritas. E a palavra de Deus diz que, apesar do tempo ser esse, nós temos que levar a nossa mente cativa à palavra de Deus, para que nós não venhamos a ser escravos desses homens, que de Deus não tem nada, né? E não tem nada para nos oferecer. Mas, infelizmente, muitas pessoas abandonam a fé por se encantarem com os ensinamentos e com as ordens daqueles que não têm nada de Deus para nos oferecer. Muito pelo contrário. Tem muita coisa do inimigo de Deus para apresentar para a gente. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo uma terceira verdade, uma terceira e última verdade sobre o que leva as pessoas a se apostatarem da fé. E essa verdade aparece nos versículos de número 4 e 5, quando Paulo diz assim a respeito desses homens que são dominados por espíritos enganadores, que ditam regras. Paulo vai dizer assim: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Outra coisa, irmãos, que tem levado as pessoas a abandonarem a fé é chamarem de ruim aquilo que Deus diz que é bom. Paulo vai dizer assim: pois tudo que Deus criou é bom. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que tudo é esse? Que Deus criou que é bom? Casamento, né? Alimento. Quando é recebido com ações de graças, pela palavra e pela oração, é santificado. Então Paulo diz, olha, tudo que Deus criou é bom.
Uma pessoa que se apostata da fé é uma pessoa que declaradamente acha que as coisas de Deus são ruins. É uma pessoa que diz que as coisas de Deus não prestam. E o pior, é uma pessoa que não crê no poder nem da oração e nem da palavra. Paulo vai dizer que essas coisas que Deus criou, nada é recusável, por quê? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O apóstata, ele não acredita em santidade, ele não acredita em vida com Deus. O apóstata, ele só acredita em espíritos enganadores, doutrinas de demônios e naquilo que os hipócritas ensinam. Nisso que eles acreditam. E por causa disso, eles chamam o que Deus chama de bom de ruim e o que Deus chama de ruim de bom. Eles chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Os apóstolos, irmãos, eles vão durar um tempo na casa de Deus. Mas a tendência do apóstolo é abandonar o caminho. E abandonar o caminho de maneira irreversível. João, quando diz assim, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, ele não está falando de ovelhas perdidas, não. Ele está falando de apóstatas. A ovelha perdida, quando sai, ela sai, mas lá no mundo ela tem um desejo ardente de voltar. Essa ovelha perdida. E o pastor vai atrás, né? Jesus vai atrás da ovelha perdida através da gente, né? Mas o apóstata, ele é aquele que desde o começo acha tudo que é de Deus insuportável. Por isso que João diz, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, permaneceria conosco. Não confunda ovelha perdida com apóstata. O apóstata, quando sai, blasfema do caminho, blasfema contra o Espírito Santo e não quer e não deseja voltar. A ovelha perdida, quando sai, o temor de Deus ainda continua no coração dela. Nós estamos vivendo no tempo da apostasia. O joio continua no meio do trigal de Deus. E como é que a gente identifica essas pessoas? Pelos ensinamentos. O que encanta essas pessoas? Tudo aquilo que Deus chama de ruim. Tudo aquilo que Deus diz é pecado, não é para fazer, não está nos meus princípios. Tudo isso encanta os apóstolos. Por quê? Porque eles não têm prazer na lei do Senhor. Irmãos, a chave e a receita contra a apostasia é a obediência à palavra de Deus. Quem tem o coração de ovelha e o ouvido de ovelha, não dá ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Dá ouvidos à palavra de Deus. A Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Quem é ovelha, tem ouvido de ovelha e não se encanta com as doutrinas e com as ideologias demoníacas. Isso é um jeito da gente vencer os apóstolos. Outro jeito é não se encantar e nem se submeter às ordens dos hipócritas. O mundo está sendo dominado pelos hipócritas. Nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Outro jeito de vencer a apostasia é dizendo aquilo que Deus diz. Se Deus diz que uma coisa é boa, é boa. Se Deus diz que uma coisa é ruim, é ruim. Não chame de doce aquilo que Deus chama de amargo. Não chame de amargo aquilo que Deus diz que é doce. Porque nós estamos vivendo nesse tempo, nesse período. E cuidado, irmãos, porque o espírito de apostasia está mais vivo do que nunca. E ele age de maneira
sagaz. Está nas novelas, nos desenhos, nos programas, nas reportagens, nas conversas com os não crentes. Está por aí. Buscando quem possa tragar. E só quem escapa disso é quem tem a mente cauterizada pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração. Amém? Curva sua cabeça, vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos e Te pedimos em nome de Jesus, que a Tua palavra, ó Pai, esteja tomando conta da nossa mente e do nosso coração, porque nós vivemos dias maus, dias, ó Pai, onde espíritos enganadores, doutrinas de demônios, ó Pai, têm sido ensinadas, isso de maneira pública. Dias, ó Pai, em que aqueles que não temem a Tua palavra, os hipócritas, ó Pai, estão no comando. Dias, Senhor, onde aquilo que o Senhor chama de bom tem sido dito que é ruim, e aquilo que o Senhor chama de ruim, aqueles que não temem o Teu nome dizem que é bom. Ó Deus, nos livra do espírito da apostasia. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que nós não venhamos a nos encantar com aquilo que faz o Teu Espírito Santo se entristecer. E que o Senhor, ó Pai, repreenda isso dos nossos corações, para que nós venhamos a ser filhos de Deus, sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e que decidiu deliberadamente não temer o Teu nome. Nos livra, Senhor Deus, e nos torna mais e mais filhos da luz, para que outras pessoas conheçam a Tua palavra e o Senhor transforme os seus corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.